E aí, boa tarde, pessoal dos sextos anos, beleza com vocês? Espero que estejam todos bem, com saúde, seja todo mundo aí tranquilo. Não sei se vocês estão acompanhando aí pela TV, pelos noticiários, mas tudo indica aí que em setembro voltaremos a nos ver, aí voltaremos às aulas, tá? Então, enquanto isso não acontece, vamos continuar por aqui, tá? Na aula passada a gente falou sobre curiosidades da Idade Média. A gente vinha falando sobre a história do trabalho. Aí falamos sobre o trabalho lá na pré-história, como todos trabalhavam para todos, ninguém era patrão de ninguém. Falamos sobre o trabalho na antiguidade, né? Surgimento das primeiras cidades, a divisão da terra, cada um trabalhando na sua terra. Depois você vai ter a mudança, vai ter o surgimento da escravidão por dívida, depois um capturando o outro para ser escravo. Falamos sobre o trabalho durante o período dos impérios clássicos, né? Império Grego e Império Romano, como para esses povos a escravidão, para gregos e romanos, viviam a partir da escravidão, né? A grande fonte de renda dos romanos, dos gregos, mas principalmente dos romanos, era invadir as terras vizinhas, os territórios, montar enormes impérios, tomar a terra dos outros povos e escravizar os outros povos, pegar essas pessoas e vender como escravos, virou um comércio de gente. Falamos também sobre o trabalho na Idade Média, tá? A gente conversou lá, lembra, não sei se vocês lembram, a aula que eu usei uns bonequinhos, que com o fim do Império Romano, a terra, né, aquela região toda que era dominada pelos romanos, acabou ficando, a terra passou a pertencer aos ex-escravos, os povos que eram escravos dos romanos, chamados de bárbaros, que os romanos chamavam de bárbaros, passaram a ser os donos da terra e fizeram lá aquele arranjo para trabalhar, tá? Então, com a participação da igreja, você vai ter a divisão da terra em pedaços, o rei, os senhores feudais, espero que vocês lembrem de tudo isso, tá? O rei é o dono da terra, ele vai escolher senhores feudais que vão administrar pedaços de terras, que são os feudos. Quem vai trabalhar nessa terra são o seu feudal vai ser responsável pela segurança, pela administração dos feudos, e você vai ter os servos, que são aquelas pessoas que vão trabalhar, né? Que é a grande maioria das pessoas, que seríamos nós hoje, os que trabalham, e daquilo que eles produzem eles pagam impostos para os senhores feudais, para os reis, para a igreja, para todo mundo, tá? E aí, quanto maior a função da pessoa na hierarquia, mais impostos ela recebe, menos impostos ela paga. Então você tem um servo que paga imposto para todo mundo, que é o que trabalha, né? Que é o único da história toda que trabalha para valer todo dia, são os servos. Trabalham na terra dele, na terra do senhor feudal, na terra do rei, e ainda do que ele produz ele ainda paga imposto para os senhores feudais, paga imposto para os reis e paga imposto para a igreja. Os senhores feudais, que são os responsáveis pela segurança, pela administração dos feudos, recebem impostos dos servos, de todos os servos do feudo, mais do que a terra dele produz, porque ele tem uma terra também que os servos trabalham, e paga impostos para o rei e para a igreja. Então o senhor feudal tem uma vida muito mais confortável, uma condição muito melhor que a dos servos. O rei recebe de todo mundo, dos servos e dos senhores feudais, tá? Fora o que a terra dele produz, porque a terra dele também é trabalhada pelos servos de graça, tá? Então o rei recebe muito e paga imposto só para a igreja. E a igreja recebe de todo mundo, inclusive dos reis, recebe dos servos, dos senhores feudais, dos soldados, de todo mundo, dos reis, todo mundo paga imposto para a igreja, e a igreja não paga para ninguém, tá? Então essa é a divisão do trabalho e como é dividida a produção durante grande parte na Idade Média. Isso muda um pouquinho de lugar para lugar da Europa,
Em alguns lugares é exatamente assim, em outros funciona um pouquinho diferente, mas é mais ou menos o nome que se dá é um pouco diferente. Mas é basicamente a mesma coisa, tá? Hoje, pelo que eu havia programado, a gente falaria sobre o trabalho na Idade Moderna. É isso que eu vem sendo programado. Tá? Na realidade, eu já tinha que ter falado disso na semana passada. E aí eu decidi na semana passada trazer algumas curiosidades sobre a Idade Média para vocês, tá? Principalmente relativas à questão da higiene, tá? Ou da falta dela, né? Tá? É um assunto que a gente vai tratar com muito mais detalhe depois. Não é nem o ano, a Idade Média seria um assunto mais para o 7º ano. A gente vai falar disso com mais detalhes, mas eu achei interessante já trazer para vocês terem uma ideia de como era a vida desses povos durante a Idade Média. Tá? E aí hoje eu voltaria ao programa para explicar para vocês como foi o trabalho na Idade Moderna. A gente está seguindo a escalinha, a linha do tempo. Pré-história, Antiguidade, Antiguidade Clássica, Idade Média e agora a Idade Moderna. Queria para arredondar para vocês ali, para aproximadamente do ano 1500 até aproximadamente o ano 1800. Estou arredondando, tá? Depois eu passo isso com datas mais precisas para vocês, tá? Essa é a Idade Moderna. Como é que vai funcionar o trabalho nesse período? A gente precisa entender algumas coisas, tá? Na segunda parte da Idade Média, final da Idade Média, aconteceram grandes mudanças na forma como as pessoas viviam, mudanças na sociedade, tá? E todas elas vão acabar atingindo, influenciando a maneira como as pessoas trabalham e produzem, tá? São várias, eu não tenho assim nem condição agora de passar todas detalhadamente para vocês. Eu vou citar algumas, mas isso na época, na hora certa, a gente vai falar detalhadamente de cada um desses assuntos, tá? Você tem a questão da igreja, a igreja que antes era só igreja, nada mais. Durante a Idade Média ela vai se transformando, essa igreja ela vai se dividindo em várias igrejas, tá? Então o que antes era só a igreja cristã, a igreja de Cristo, a igreja que seguia os ensinamentos de Cristo, ela vai se dividir, tá? Em um dado momento ela vai se dividir em duas partes. Vai ser a igreja, vai passar a existir duas igrejas cristãs. A igreja católica, apostólica romana, que é a igreja católica que existe até hoje, e uma outra igreja que continua existindo até hoje, mas no Brasil até que ela não tem muito pouca gente que segue ela, que se chama Igreja Ortodoxa, Ortodoxa Grega, tá? Na Europa, naquelas regiões do leste europeu, Rússia, esses lugares, a gente tem muito dessa igreja ortodoxa, tá? É uma igreja que também segue a Bíblia, segue os mesmos ensinamentos, mas de uma maneira um pouco diferente. No final da Idade Média você vai ter uma ruptura, uma nova ruptura, tá? Aquela igreja que era uma e tinha virado duas, era igreja, virou igreja ortodoxa e a igreja católica. Agora ela vai se dividir de novo. A igreja católica, de dentro da igreja católica, vai surgir um movimento que não concorda com algumas atitudes da igreja católica, que protesta contra essas atitudes, que protesta contra algumas regras da igreja católica, e vai surgir uma nova igreja, tá? Que é a igreja protestante, que no Brasil a gente se acostumou a chamar de igreja evangélica, tá? Aqui no Brasil a gente chama a igreja, no mundo todo, a igreja evangélica, nossa igreja evangélica, todas elas são chamadas de igrejas protestantes, tá? No Brasil é o único lugar que se usou esse nome, igreja evangélica, tá? Não saberia te explicar exatamente o motivo disso, mas é a igreja protestante, tá? Que são os evangélicos, que a gente chama.
Então tem essa divisão na igreja. Então antes você tinha uma única igreja que administrava tudo. Com o passar do tempo essa igreja foi se dividindo e aí cada local passou a ter uma administração diferente. E com uma administração diferente, o funcionamento das coisas também vai passar a ser diferente. Fora isso, você teve o surgimento dos países, tá? Que eu já vou falar disso também, é importantíssimo, já vou falar disso, mas esse eu vou falar com mais detalhe, vai ser o nosso assunto principal hoje. Você vai ter uma outra coisa que vai acontecer bem no final da Idade Média mesmo, que é o Renascimento. O que é o Renascimento? Vão surgir vários artistas, Leonardo da Vinci, Michelangelo, vários caras escritores. Vão surgir várias coisas nessa época que vão trazer uma modernidade, um pensamento mais moderno, um pensamento mais arejado para as pessoas. Então as pessoas vão começar a questionar. Quando as pessoas começam a receber mais instrução, mais educação, elas costumam questionar a forma como elas são tratadas, como elas vivem. Um povo educado, um povo orientado é um povo que questiona por que as coisas são daquela maneira. E no final da Idade Média o Renascimento trouxe isso. Então aquele servo que era obrigado a trabalhar, pagar imposto, tudo, aos poucos ele começa a questionar. Pô, eu tenho que pagar imposto para todo mundo mesmo? E não ganho nada? Às vezes o que eu produzo não dá nem para eu comer. Então esse questionamento, ele vem junto com o Renascimento. Tá? Você tem o surgimento dos países, que era o assunto que eu ia falar. Quando os romanos foram embora e dividiram, foram embora, a terra ficou para os bárbaros, quem acabou tomando, não o controle, mas quem acabou assumindo o papel de dividir a terra, de escolher os reis, foi a igreja. Então você tinha na Europa, que antes era tudo, nessa região toda aí, que era o Império Romano, tá aí no mapa, de repente você não tem mais dono na terra. A gente já falou disso. Quem vai dividir essa terra em pequenos reinos, os povos vão se agrupar, vão tomar posse de pequenos territórios, que são os reinos, e aí vão surgir os reis, os senhores feudais e tudo aquilo. Isso vai funcionar, essa divisão de trabalho que a gente aprendeu lá vai funcionar por um tempo. Só que a partir ali, próximo ali aos anos, a metade da Idade Média, os anos 1000 ali, depois de Cristo, né? Vão surgir dois grandes problemas para esse pessoal da Europa, tá? Para esses reinos europeus. De um lado, você vai ter os árabes, que ao mesmo tempo que a igreja se dividia em ortodoxa, católica, tudo, lá no Oriente Médio surgiu uma nova religião, que é o islamismo, que não é cristã, tá? Ela acredita em Deus também, no único Deus igual a gente, o mesmo Deus, por sinal. Só que eles têm um outro profeta. No nosso caso, os cristãos seguimos a Bíblia, seguimos Cristo, o nome já diz, né? Jesus Cristo. No caso dos muçulmanos que seguem a religião islã, eles têm um outro profeta que é Maomé. Tá? Então são religiões com o mesmo Deus, mas são religiões com diferenças no funcionamento. Mas isso independente da religião. Tá? Os árabes começam a invadir a Europa, algumas regiões da Europa. Tá? Principalmente ali em Portugal e Espanha. E aí os europeus começam a perceber que talvez aquela divisão por reino não consiga proteger quando um exército enorme invade. O mesmo vai acontecer pelo outro lado da Europa, pelo norte. Pelo norte você vai ter um povo, que são os vikings, que vão invadir, a gente vai falar desses vikings daqui a pouco, mas que sobrevivem do roubo, do saque, né? Eles invadem reinos, roubam tudo, queimam, roubam a produção, os alimentos, as riquezas, e sobrevivem disso. Por que eles sobrevivem disso? Esses vikings ocupam uma região, tá aí, ocupavam, né? Uma região, tá aí no mapa, que é lá o extremo norte da Europa. Tá? São regiões extremamente frias, tá? O verão deles lá é pior que o nosso inverno. Tá? Então você tem regiões ali que a temperatura chega a menos 50, menos 60 graus.
Isso equivale a dizer que se você entrar dentro do freezer da sua casa é mais quente do que na rua. Então tem uma ideia. Plantar nesses lugares não dá muito certo, né? Fazer agricultura no gelo não funciona. Plantar no gelo não nasce nada. Criar animais nessa região também é complicado. Embora se tenha os animais dessa região, a rena, tudo, eles criavam, comiam a carne desses animais, mas não era algo tão que dava tanto retorno. Então esses povos, para sobreviver, eles roubavam. Tá? Então eles montavam exércitos, eram ótimos navegantes, aprenderam a navegar, criaram navios que todo mundo já deve ter visto em filmes, em séries e por aí vai. E o que eles faziam para sobreviver? Justamente invadir, saquear, pilhar, roubar povos de outras regiões. E começaram a atacar a Europa. Esses ataques, tanto de árabes como de vikings, mostrou para o povo da Europa que essa divisão por reino não conseguia protegê-los. Então, quando vinham os vikings, o exército de um feudo não conseguia expulsá-los. O exército de um reino era muito pequeno para lutar contra os vikings ou contra os árabes do outro lado. Então, a invasão desses dois povos, dos vikings de um lado e dos árabes do outro, acabou mostrando aos europeus que aquela divisão que funcionou por um tempo, não era boa o suficiente para protegê-los. E aí os europeus decidem fazer uma mudança, tá? Para tentar se proteger desses ataques, principalmente para se proteger dos ataques vikings. O que os europeus vão fazer? Esses pequenos reinos vão acabar se unindo, se fundindo e se tornando grandes reinos, tá? E aí vão surgir os países. Então, vários reinos que ocupavam uma mesma região vão se unir, todos os reinos vão se tornar uma coisa só, então ao invés de vários pequenos exércitos, você vai passar a ter um exército gigante. E essa união vai dar origem aos países que a gente conhece hoje. Então esses países europeus que hoje a gente conhece, Portugal, Espanha, França, né? Todos esses países surgem da união desses reinos, Inglaterra. Principalmente o caso da Inglaterra, né? Eram vários reinos, com a invasão dos vikings, esses reinos se juntam e passam a obedecer a um único rei. Surge um país. Tá? Então esses países modernos que nós conhecemos surgiram nessa época por esse motivo. Tá certo? Todos esses fatores influenciaram na mudança como o trabalho era. Tá? Antes você tinha os servos, eles eram explorados. Você tinha uma linha de exploração, né? O cara trabalhava, a terra não era dele, e o que ele produzia ele tinha que dividir em impostos para todo mundo. Com o surgimento dos países, dos grandes reinos, com o renascimento, com a divisão da igreja, com a mudança de administração e tudo, essa forma de trabalho foi sofrendo alterações, tá? Que não melhoraram muito a vida deles. Tá? É triste dizer isso, mas o trabalho dessas pessoas ele começa a ter melhorias, mas não são melhorias. A vida das pessoas tem algumas mudanças para melhor, mas elas continuam sendo muito exploradas. Só que agora, ao invés de uma hierarquia de exploração, ela vai ser explorada diretamente pelo reino, né? pelos impostos reais. Tá? Espero que vocês estejam conseguindo entender isso, tá certo? Então, existem mudanças no trabalho entre a Idade Média e a Idade Moderna? Existem. A sociedade muda, e se a sociedade muda, o trabalho também muda. Continua sendo um trabalho agricultura. Tá? Não tem fábrica nessa época, não tem máquina. Nesse período vão começar a surgir as primeiras máquinas, a vapor ainda. Tá? Então tudo, não tem uma máquina, não tem energia elétrica, tudo é agricultura. As pessoas sobrevivem de agricultura e de pecuária. Aquelas que têm um talento especial de fazer alguma coisa vão ser os artesãos, o sapateiro, o costureiro, o cozinheiro, o ourives que faz joias, o ferreiro que faz armas, que faz objetos de metal. Tudo isso é feito à mão. O cara leva uma semana para fazer um par de sapato. O cara leva aí um mês para fazer uma espada. Aí vende ela por uma fortuna.
Tá? Então, existem essas poucas pessoas que sobrevivem do trabalho artesanal, que são os artesãos, que têm talento para esses trabalhos. Mas a grande maioria das pessoas continua sobrevivendo do trabalho no campo, do trabalho agrícola. E aí uma pergunta. Você tinha vários reinos. Todos os reinos tinham seus reis. Quando todos esses reinos se juntaram, quem vai mandar esse reino único, grande que surgiu? Quem que vai comandar? Um único rei, tá? Que vai ser de novo escolhido pela igreja. A igreja que vai escolher entre esses nobres, esses reis todos, qual vai ser o reizão, né? O que vai mandar nesses novos reinos enormes. E os outros? Vão perder tudo? Vão virar servos? E os senhores feudais? Esse pessoal todo? Esse pessoal vai deixar de ser reis e senhores feudais e vão se tornar os nobres. Voltei, passou o carro dos churros já. Tá, então quem vai escolher? É a igreja que vai escolher o rei. E todos os outros reis e os senhores feudais, todos vão se tornar os nobres. São pessoas que vão viver nos castelos, como condes, duques, barões. É uma galera que vai ser a nobreza, que vai acompanhar o rei aonde for e tudo mais. Tá? Vai dar o surgimento a uma nova classe social, que é a nobreza. Então você vai ter a realeza, que é o rei, e a baixa nobreza, que é uma galera que não faz nada, simplesmente vive às custas dos impostos que o rei cobra. Tá certo? Então não tem grandes mudanças. As grandes mudanças elas vão ficar para a aula que a gente vai falar sobre história do trabalho contemporâneo, na nossa época. Que aí já é o trabalho a partir do surgimento das fábricas, das indústrias e tudo mais. Aí sim o trabalho muda bastante. Tá? Vai surgir o salário e tudo mais. E falaremos disso mais pra frente, beleza? Na aula da semana que vem falaremos de vikings, tá? Não é história do trabalho nada, mas é um assunto muito legal. Eu não podia deixar de falar disso com vocês, tá? Então vamos falar sobre quem é essa galera, quem são os vikings, por que eles eram tão temidos, o que eles faziam, o que tantas séries e tudo mais, como é que eram esses caras, existiram para valer, como é que era de verdade, tá? Existiram sim, tá? E na aula da semana que vem a gente vai falar um pouco sobre eles, tá? A galera que causou tanto terror na Europa, tanto terror, que por causa deles surgiram os países. Beleza? Boa semana para vocês, a gente se vê na semana que vem para falar um pouquinho sobre os vikings. Fiquem bem, se cuidem e a gente se vê semana que vem.